Nós estamos no ano de expansão, no tempo de avançar. Amém? Quantos desejam fazer isso nesse ano? Você deseja fazer isso esse ano? Nós, lembra quando, não sei se você lembra, quando nós começamos a ministrar, e eu falei que o Espírito de Deus falou que nós temos que expandir aqui primeiro dentro. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 54, eu quero só ler os 2 versículos. Eu não vou usar esse texto como base da ministração, mas esse texto está ligado ao próximo que nós leremos. Mas para que você tenha uma compreensão melhor, um entendimento melhor daquilo que nós vamos estar ministrando aqui nessa noite, nós precisamos ler também esses 2 versículos. Isaías 54, versículo 2, que diz assim: alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Curve a sua cabeça nessa hora, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo que nós vamos estar neste momento ministrando esta palavra sobre essa igreja que se reúne aqui nesta noite. Pai Santo, eu quero pedir ao Senhor que não seja eu, mas o Teu Espírito através de mim, a tocar nessas vidas, a falar a esses corações, e que esta palavra provoque, ó Deus amado, expansão dentro deles, que essa palavra provoque crescimento, que essa palavra destrave, ó Deus amado, aquilo que estava, ó Deus, aprisionado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, porque eu sei que o Senhor começou a fazer um grande milagre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. É assim que oramos agradecidos, e aquele que crê diga amém e amém. Interessante que esses 2 versículos aqui, e eu estou usando eles como introdução, né? Porque você já ouviu a palavra no dia 31, eu quero só usá-los como introdução. É interessante que este versículo, esses 2 versículos, eles estão falando de nós alargarmos a nossa tenda. Ele não está falando que Deus virá e vai alargar. Não, Ele está nos dando uma ordem. O verbo está no imperativo: alargue a sua tenda. Isso é uma ordem. Isso não tem, não existe uma sombra de dúvida na ordem que o Senhor está aqui dando. Ele diz: alargue a sua tenda. Não, eu vou esperar para Deus alargar. Não, Ele quer que você alargue. Fala para o teu irmão: você precisa alargar a sua tenda. É você quem precisa alargar a sua tenda. É você quem precisa alargar a sua tenda. Se você ficar esperando Deus alargar a sua tenda, para que você comece a se movimentar, para que você comece a avançar, para que você comece a crescer, não vai adiantar. Você não vai a lugar nenhum em 2026. Eu sei que Deus quer te levar a um lugar mais alto em 2026. Você crê nisso? Eu sei que Deus quer te levar a um lugar mais alto em 2026. Mas você precisa obedecer e se movimentar.
Salomão diz em Eclesiastes que não existe nada de novo debaixo do céu. Ora, se não há nada de novo debaixo do céu, a novidade é você. A novidade quem faz é você. A novidade habita na sua vida. Jesus é a novidade para este mundo. Jesus é a novidade para um mundo caótico. Jesus é a novidade para um mundo destruído. Jesus é a novidade para as vidas que estão em amargura. Jesus é a novidade, e esta novidade habita em você. Essa novidade está em você. Então, para o ano de 2026 ser um ano novo na sua vida, você precisa externar a novidade que já está em você. Mas muitas vezes nós não externamos essa novidade porque nós prendemos, aprisionamos ela dentro de nós, impedindo que isso aconteça. Quem tem costume de fazer pipoca aqui? Pipoca? Tem costume de fazer pipoca? Como é que você faz a pipoca? Você bota o óleo, um fio de óleo, enfia o milho lá dentro. Fio não. Enfiar óleo nesse negócio. Tá vendo, pastora? Fica botando micro-ondas, come pipoca queimada. Enfia óleo no negócio, bota o milho lá, né? Fogo é alto ou baixo? Fogo médio. Fogo médio, tá? Bota a tampa na panela. E quando começa a estourar, deixa a tampa na panela, experimenta tirar. Sabe por quê? Existem alguns milhos que não estouram exatamente por causa da tampa. Exatamente por causa da tampa. Existem alguns milhos de pipoca que não estouram porque não circula oxigênio suficiente para que haja a expansão da pipoca. Pá! Experimenta tirar a tampa da panela. É claro que você não vai tirar enquanto estiver estourando um monte, mas depois que estourar a maioria, tira a tampa da panela, que você vai ver que ela vai crescer ainda mais até sair da panela. Alargue as suas tendas. É isso que Deus está falando. Alargue as suas tendas. E essa percepção, amados, preste atenção no que eu vou te falar. Essa percepção não vem de Deus, vem de nós. Somos nós que temos de ter essa sensibilidade de tirar a tampa da panela. Somos nós que temos que ter a sensibilidade daquilo que Deus já ordenou que nós façamos. Somos nós que temos de ter essa sensibilidade, porque senão não vai funcionar. Ele já liberou uma palavra. Nós ouvimos aqui o pastor André falar, e o diácono Guilherme também, no sábado. Deus virou-se para Abraão e falou: sai da tua terra. Ele não falou assim: Abraão, se você tiver afim, sabe, se você tiver afim de viver umas coisas novas, sei lá, quando você, depois que você fez tudo, se você quiser sair da sua terra,
ele virou-se para Abraão e falou assim: sai da sua terra. Ele deixou claro a ordem. Ele não deu a Abraão a sombra de alguma dúvida. Ele falou: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Em outras palavras, ele estava falando assim: Abraão, se você quer crescer, quem tem que sair sou eu. Quem tem que sair é quem? Você. Se você quer ser pai de uma numerosa nação, Abraão, então sai. E é aí que a nossa vida dá uma agarrada. É aí que nós agarramos, sabe por quê? Alguns não estão acostumados a receber ordens. Se sentem melindrados quando Deus fala: não faz isso, vai, não vai, deita, pula. Alguns se sentem melindrados quando Deus ordena. Tem pessoas que têm problema com ordem. Tem pessoas que têm problema em obedecer ordens. E amados, eu não estou falando de você obedecer a ordem de qualquer pessoa, não. Eu estou falando de você obedecer a ordem do Deus Altíssimo, daquele que te criou, daquele que te ama, que te chamou com um ministério tremendo. Eu estou falando desta ordem. Tem pessoas que têm dificuldade. Por quê? Porque geralmente as ordens de Deus, elas vão chocar a nossa humanidade. Elas vão nos desafiar. Elas vão nos desafiar. Nós vamos nos sentir verdadeiramente incapazes de fazer. Mas ei, a novidade e a capacidade já habita em você. Aquele que vai fazer acontecer já está na sua vida. O Espírito Santo te escolheu como tenda dele. Só que você precisa largar a tenda, tirar a tampa. Como vocês estão entendendo isso? Só que você precisa largar a tenda, você precisa tirar a tampa. Você precisa dar espaço para o Espírito Santo na tua vida. Dá lugar aí. Diácono Guilherme falou aqui no sábado que aqui a gente não deixa o menino rodar. E não deixa mesmo. Não nesse sentido que ele falou. No espírito pode. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Era isso que ele queria dizer, né? O princípio nos faz estar firmes, enraizados, né? Enraizados. Então nesses versículos de introdução fala: alargue a sua tenda e aumente o espaço da sua tenda. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo da sua habitação. Não impeças, tira a tampa. Não impeça, tira a tampa. Amém? Não impeça, tira a tampa. Alongue as cordas. Na virada eu falei que era relacionamentos, certo? Network. Alongue, é isso mesmo, alongue as cordas. Você precisa ter uma rede aí de apoio. Uma rede de apoio. Eu estou falando tudo isso para a gente chegar no texto principal, tá bom? Você está com pressa não, né? Estamos em poucas pessoas, só crente aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Firme bem as estacas. Isso precisa ser feito sob princípios. Amém? Sobre princípios. Porque você expandirá tanto para a direita como para a esquerda. A consequência disso tudo é crescimento. Fala, a consequência disso tudo é crescimento, é expandir. E ele falou aqui que é para a direita e para a esquerda. Eu entendo que é de uma maneira plena, total.
uma maneira completa, ok? 360. Deus vai fazer um 360 na tua vida aí de expansão, amém? Deus vai fazer um 360 de expansão na tua vida em 2026, e o negócio vai pegar fogo. A Rani está nesse negócio aí, é entregadora de Mercado Livre, faz frete e condução de criança, negócio. Bota a Ana para lavar a louça, expansão geral. Deus vai fazer um 360 na tua vida de expansão. Você recebe isso? Amém? Muito bem. Porque você expandirá para a direita e para a esquerda. Mas diga para o seu irmão, essa sensibilidade de tirar a tampa, de observar o crescimento, é sua. É você quem tem que ter essa sensibilidade. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo lhe dê essa sensibilidade. Porque às vezes eu percebo as pessoas muito insensíveis com aquilo que Deus quer fazer com elas. E elas perdem o melhor de Deus para as suas vidas. Elas perdem o fio da meada, então elas vão buscar em outras coisas preencher um espaço que era para ser um espaço da realização de Deus na sua vida, daquilo que Deus quer realizar em você e através de você. Elas vão preencher esse espaço com outras coisas. Elas vão preencher o espaço com hobby, com passeios. Não estou falando que isso é ruim, não. Eu não estou falando que isso é ruim. Muitas coisas são terapêuticas, são boas. Mas a maior terapia que você pode ter na sua vida é a novidade de Deus no teu coração. É o Senhor no teu coração. Quantos entendem isso? A maior terapia que você pode ter na sua vida é o Senhor no teu coração. Porque dele provém todas as coisas, todas as coisas. Então, quando nós entramos por esse caminho de insensibilidade, nós não tiramos a tampa. Porque às vezes a pipoca está estourando lá. E talvez você entenda que tá bom se sobrar aí uns 20, 30 milhos sem estourar. Tá bom. Só que esse tá bom na tua vida te impede de chegar no excelente de Deus, na excelência que Deus tem na sua vida. Entende isso? Cara, como eu sou inconformado com isso. Como eu sou inconformado com isso. Eu persigo o excelente de Deus. Eu persigo isso. E não é porque eu tenho um coração ambicioso, não. É porque eu sei quem Deus é. Eu sei quem Deus é. E o que Ele quer realizar em mim e através de mim. Você precisa saber o que Deus tem para fazer com a sua vida em 2026. E você precisa perseguir a excelência. Porque o tá bom é a tampa da panela em cima de muitos milhos de pipoca. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Esse texto também fala sobre expansão. Esse texto também está falando sobre um crescimento. Mas note que o crescimento nesse texto
não veio do cabeça, veio da percepção daqueles que estavam com ele. Presta bem atenção. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. Até aí no momento. Vocês entendem agora a percepção que esses servos tiveram? Imagina, todo mundo estava no mesmo cômodo, uma galera, morando todo mundo junto, no mesmo lugar. Imagina na hora de dormir. Pensa na hora de dormir. E na feijoada que a galera comeu. Pensa. Todos estavam morando apertados no mesmo lugar. Então alguém teve a sensibilidade de falar: peraí, nós precisamos crescer, nós precisamos expandir. Isso não partiu de Eliseu, partiu da sensibilidade de um dos seus servos. Partiu da sensibilidade de um dos seus servos. Às vezes nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, e eu tenho certeza que você tem muitas palavras sobre a sua vida. Palavras ministeriais, palavras para a sua vida profissional. Você tem palavras sobre a sua vida, de construção de família. Você tem palavras sobre a sua vida, mas está te faltando sensibilidade para tirar a tampa. Está faltando às vezes até mesmo coragem para tirar a tampa, porque vai que eu tiro a tampa e uma pipoca dessa pula, vai sujar tudo. Às vezes nos falta coragem de tirar a tampa, de alargar a tenda, de alongar as cordas. Ah, não, eu vou alongar as cordas, vou me decepcionar, as pessoas vão me machucar. Não, amado. Você precisa alargar as tendas. Exemplo nosso. A pessoa que trouxe a diaconisa Michele para cá não está aqui. A pessoa que trouxe a diaconisa Michele para cá nem na igreja está. Mas a diaconisa Michele permaneceu e começou a largar as tendas. E começou a largar as tendas. Começou a alongar as cordas. É muito importante que você entenda isso, que você tenha essa sensibilidade de falar: caramba, o que Deus tem comigo é maior. Amado, eu tenho certeza que o que Deus tem com você é maior. Você não é só isso que está aqui nessa noite. Eu vejo pela fé
uma multidão através da sua vida. Eu vejo pela fé tua família salva. Eu vejo pela fé você colocando a mão em projetos e eles prosperando. Mas não é porque esses projetos vão te trazer estabilidade financeira, não. É porque esses projetos vão abençoar outras pessoas. Você vai abrir negócios que pessoas vão trabalhar nele, e as famílias dessas pessoas serão alcançadas por essas prosperidades. É disso que eu estou falando. Porque quando nós olhamos para o tá bom, o excelente de Deus nunca acontece. Você tem que ter essa sensibilidade na sua vida, porque não há nada de novo debaixo do céu. Disse Salomão sabiamente: a novidade está em você. Tira a tampa. Tire a tampa. Tire a tampa. Alargue. E interessante que o servo de Eliseu aqui, quando ele teve essa sensibilidade, falou ao profeta: nós precisamos alargar a nossa tenda, está apertado para nós precisamos alargar. Você concorda com isso? Eliseu falou: podem ir, não é isso mesmo? Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar para morar. Eliseu falou: vão, podem ir, podem ir. Essa palavra de podem ir, vão, é a mesma de alarguem, alonguem, estendam, vão. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, para você ir, para você estender, para você alongar, para você realizar, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, vão, estendam. E interessante que a sensibilidade foi tão grande deste servo, que ele já veio com o projeto pronto. Falou: Eliseu, vamos fazer o seguinte, vamos até lá no Jordão, cada um de nós vai cortar uma viga, cada um de nós vai trazer uma viga. Isso aponta para a nossa contribuição individual para o crescimento do todo. Entende isso? Cada um de nós vamos cortar uma viga. Ora, só a minha viga, escuta, só a minha viga não é necessária para o crescimento, mas a minha viga com a sua viga. Você entende isso? A minha viga com a sua viga, nós vamos poder fazer um lugar maior, nós vamos expandir. Então é a minha viga com a sua viga. Pode deixar que o pastor vai fazer. Não, a minha viga eu corto, a sua viga você corta. A minha viga eu corto, a sua você corta. Eu posso te ensinar a molar o teu machado, eu posso te ensinar onde fica o Jordão, eu posso até te ensinar onde eu pego a minha viga, mas quem tem que cortar a sua viga e trazer é você. Quantos estão entendendo isso?
é a minha viga com a sua viga. Agora, se eu estou disposto a trazer a minha viga para cá e você não está disposto a trazer a sua viga, o meu trabalho talvez seja vão, porque eu não posso construir sem a sua viga. Quantos estão entendendo isso? Eu não posso construir sem a sua. E olha, teve um outro servo que estava aqui nesse episódio. Ele foi muito sensível quando ele falou assim, vamos voltar à palavra. Eliseu havia liberado o povo, podem ir, vão. Mais um deles disse: tenha a bondade de ir com esses seus servos. Sabe qual foi a sensibilidade deste homem? Pô, uma viga a menos. E talvez essa seja a viga mestra, porque esse cara é um profeta. Uma viga a menos, e talvez seja a mestra. Não, ele tem que ir com a gente. Será que o Senhor teria a bondade de ir conosco? E amados, não tem convite melhor para aquele que gosta de discipular. Não existe convite melhor para aquele que gosta de discipular. Claro que eu vou. Nós vamos estar juntos nesse trabalho. E se você estiver disposto a cortar a tua, eu vou com você para onde você quiser ir. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. Eu irei. Vamos no versículo 4 agora. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. A madeira eram as vigas para montar mais um cômodo ou alargar o espaço. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! Não é porque o machado caiu no pé dele, não. Ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. Amados, deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem para fazer na sua vida tem que ser com a sua ferramenta. Vou falar de novo. O que Deus tem para fazer em você e com você em 2026, neste ano novo, tem que ser com a sua ferramenta. Tem que ser com a sua sensibilidade, com a tua percepção. Tem que ser com aquilo que você está sentindo em Deus. Porque tem um monte de gente querendo cortar madeira com o machado de outro. Tem um monte de gente querendo fazer obra com o machado de outro, surfando na onda de outro. Não, Deus te deu um machado. Deus te deu uma ferramenta. Deus te deu um chamado. Deus tem algo com você. Deus tem algo com você. Tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade. Deus tem algo com você. Deus tem algo com você. Deus tem algo com você. Aleluia. Ele até estava bem intencionado, tentando fazer algo com a ferramenta dos outros.
Mas uma hora isso cessou, por um descuido dele mesmo, e o machado caiu na água. E é exatamente nesses momentos que entram, ou melhor dizendo, que entra o homem de Deus. Ai, meu Senhor, tu me ajuda aqui, aconteceu alguma coisa que não estava no script. Aconteceu algo que não estava no script. O que houve? Pô, a ferramenta não era minha. Cara, eu te falei que Deus te deu uma ferramenta. Por que você está querendo cortar com a ferramenta dos outros? Por quê? Então Deus usa Eliseu para, de uma maneira sobrenatural, cortar um galho e jogar dentro da água para fazer o ferro flutuar. Mas presta bem atenção. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Machado, onde que caiu? Onde que você caiu? Machado. Ferramenta de Deus, onde que você caiu? Onde caiu? Porque ferramenta caída não produz. Vou repetir. Ferramenta caída não produz. Ferramenta caída não trabalha. Ferramenta caída não expande. Ferramenta caída não produz. Onde caiu? E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E interessante, ele mostrou-lhe o lugar. Não é isso que está na tua Bíblia? Ele mostrou-lhe o quê? Aquele homem não escondeu do homem de Deus aonde havia caído o machado, a ferramenta. Tem muitas pessoas que querem continuar, mas elas não querem apontar aonde caíram. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que mostrar onde caiu, para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça, para que a restauração aconteça, para que você possa crescer e expandir. Para que você possa crescer e expandir. Quantos estão entendendo isso? Aquele homem falou: caiu aqui, ó. Eu me descuidei. Eu não prendi bem a cabeça do machado. Eu acho que a cunha estava frouxa. Quem sabe o que é cunha? Sabe? Eu acho que a cunha estava frouxa. Eu acho que eu não botei o prego enviesado correto. Então o machado caiu. Às vezes, quando nós não estamos bem presos, bem firmados, nosso machado cai na água mesmo. Nosso machado cai na água e a gente sabe onde caiu. Todo mundo sabe onde o machado cai. Sim ou não? Todo mundo sabe onde o machado cai. O problema é a coragem de falar para o homem de Deus: caiu aqui. E eu fiquei muito feliz deste homem ter apontado aonde caiu. Sabe por quê? Porque este homem estava a fim de fazer a coisa certa. Ele estava a fim de continuar expandindo.
crescendo, prosperando. Então ele falou: caiu aqui. É aqui que está o erro. É aqui que está a falha. E aí eu vou falar algo que eu falei na virada. Quando nós não aplicamos o princípio correto, ao invés de nós avançarmos, nós regredimos. Quando nós não aplicamos o princípio correto, ao invés de avançarmos, nós regredimos. Quantos querem continuar avançando? Firme bem as suas estacas. Estaca aponta para princípio. Eles estavam lá procurando colunas. Eles estavam lá cortando colunas para levantar um novo cômodo. Para levantar um novo cômodo. Então firme bem as suas estacas. Mas se tiver alguma coisa errada, fala: é aqui que está o erro. Você sabe aonde está o erro. Eu sei aonde está o meu. E amados, eu sou treinado nisso. Eu sou treinado nisso. Quando acontece algo de errado, a primeira coisa que eu falo: Senhor, é aqui que caiu. Aqui, foi aqui que essa ferramenta caiu. Mas na hora, sabe por quê? Porque eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar expandindo. Eu quero continuar. É na hora. Imagina se Davi tivesse escondido o pecado dele. Jamais ele continuaria no trono de Israel. Deus não permitiu Salomão, Deus não permitiu Saul que continuasse. Só que naquele momento, quando Deus virou para ele e falou assim: cadê teu machado? Você está dando mole aí. Ele falou: ih, Senhor, caiu aqui. Caiu aqui, fui eu mesmo, caiu aqui. E Deus falou: pega de novo aí. Pega de novo. Então, em nome de Jesus, o que eu quero ministrar nessa noite, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é que você tenha sensibilidade. Sensibilidade para alargar, alongar, não impedir, tirar a tampa. Sensibilidade para olhar ao seu redor e falar: Deus tem mais para mim. Deus tem mais nessa situação, porque Deus tem mais na sua casa, Deus tem mais no seu ministério, Deus tem mais na sua vida profissional, Deus tem mais para você. Você precisa expandir, você precisa expandir, alargar. Você precisa expandir. Vamos ficar de pé. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Aí então, você chega para o homem de Deus e fala assim: caiu. Aonde? Aqui. Aí o homem de Deus fala assim: então pode deixar
nós vamos fazer assim, assim, assim e assim. Aí você fala, mas com galho? Como que você vai fazer com galho fazer flutuar um machado? Você pensa mesmo que a gente tira as coisas da cabeça? Da nossa cabeça? Você acha mesmo? Pode até ser uma tremenda loucura de você cortar um galho, jogar na água. Mas sabe de uma coisa? O machado flutuou. Não é isso aí que diz na tua Bíblia? Sim ou não? Muitas vezes a pessoa tem até a capacidade de falar assim, pastor, o machado caiu aqui. E o pastor fala para você, então você vai fazer isso, isso, isso e isso. Ah, não. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Que eu nunca vi fazer ferro flutuar com um pedaço de galho. Eu também não. Mas a Bíblia diz que um homem fez isso e o machado flutuou. E naquele momento foi a direção de Deus para a vida daquele homem que estava em apuros. Aquele homem não tinha o que fazer. Mas o profeta sabia o que fazer, porque Deus falou ao coração dele, vai ali, corta um galho e joga aonde o machado afundou. Vocês estão achando que Eliseu fez aquilo no poder dele? Não, Eliseu estava só obedecendo ordens. Experimenta jogar. Experimenta. Pegar uma sexta-feira, uma marreta, joga dentro d'água. Vai ali, corta um galho e joga para ver se ela vai flutuar. Experimenta. Experimenta. Só que nesse caso aqui, havia uma direção de Deus para isso. E quando um homem de Deus trouxer uma direção para você, pode ser a coisa mais absurda, que você acha que não vai funcionar. O Deus que trouxe a direção vai fazer acontecer. E eu vou falar para vocês que eu já vivi muitas vezes isso, de receber uma direção que, humanamente falando, não era aquilo, mas o Deus que deu a direção fez acontecer. Todo mundo no deserto com sede. Deus fala para Moisés, Moisés, bate na pedra que vai sair água. Moisés, pá, pedra, água. Não é possível isso. Pega aí um cabo de vassoura, vai ali no recanto do sol e bate na pedra lá para ver se vai sair água. Vai lá, faz isso. Faz isso. Bate lá na pedra para ver se vai sair água. Mas quando tem direção de Deus, sai. Você entende isso? Quando tem direção de Deus, sai. É esse tipo de coisa que acontece. Quando tem direção de Deus, machado flutua com um galho de árvore. É assim que funciona. Então o machado flutuou e o homem estendeu a mão e o pegou. Que eu quero orar nessa noite com você é exatamente isso. Sensibilidade para o crescimento.
Se você quer ter mais sensibilidade para as coisas que estão ao seu redor, ou para as que já estão dentro de você, e você não consegue destampar, quero orar pela sua vida. E é esta oração que é o galho da árvore. Se você acreditar, o machado vai flutuar. Sai do teu lugar e vamos orar juntos, enquanto nós cantamos essa canção. Digno desta canção, só tu és Senhor. Sim, Deus. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Isso, exalte o Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Sim, ó Deus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai Santo, traz uma nova sensibilidade a esses corações. Traz uma nova percepção, para que eles saiam da mesmice,
para que eles saiam, ó Deus, desse lugar apertado. Deus, o Senhor tem mais para a vida deles. O Senhor tem mais para esses corações. Em nome de Jesus, o Senhor está chamando eles para uma nova obra, para uma nova construção. Senhor, que eles tenham a sensibilidade e a disposição para construir novos cômodos, para alargar tendas, para estender toldos, para alongar as cordas, a sensibilidade para não impedir aquilo que o Senhor quer fazer neles e através deles nesse tempo, nas diversas áreas das vidas dos teus filhos, na família, nos estudos, nas empresas, nas repartições públicas, nas faculdades, nos colégios, no bairro, na vizinhança. O Senhor está chamando eles para construir algo novo neste ano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa hora, Pai, eu lanço essa oração como aquele galho que Eliseu lançou daquele rio, para que o machado flutue, para que eles continuem realizando para a glória do teu santo nome. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz isso na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Declare isso ao Senhor. Somente em ti. Não vou ser amado. Eu vou construir. Eu vou construir. Sim, declare isso a Jesus. A vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar.
falar uma coisa para você. Quando nós lemos esse texto aqui, se tivesse acontecido alguma outra coisa, quantos acham que teria sido relatado aqui nesse texto? Se tivesse, naquele momento, se tivesse acontecido uma outra coisa, qualquer outra coisa, vocês acham que o escriba escreveria do jeito que foi escrito aqui? Ou ele acrescentaria o que tivesse acontecido? Ele acrescentaria, sim ou não? Então deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu exatamente do jeito que foi escrito aqui. Não teve trovão, não teve uma voz que bradou do alto, não teve fogo caído do céu, porque toda vez que tinha fogo caindo do céu, o escriba botava, e o fogo caiu do céu. Quantos estão entendendo isso? Quando eu falei para você sair do seu lugar, e essa oração é o galho que caiu na árvore, é exatamente isso. Não precisa você rodopiar e ter fogo do céu, nada disso. Já aconteceu. É assim que funciona. Já aconteceu. Porque se nesse momento aqui algum daqueles discípulos do profeta tivesse tido uma palavra profética, o cara teria escrito. E aconteceu que, sei lá, fulano de tal teve uma palavra e o profeta, não sei o que, teria escrito aqui, teria escrito. Mas não, simplesmente ele foi lá, ouviu de Deus, pegou o galho, quebrou, jogou na água e o machado flutuou. Simples assim. E de uma profundidade sobrenatural enorme. Tudo o que aconteceu aqui nesta noite tem uma profundidade sobrenatural enorme. Uma profundidade sobrenatural enorme. Se você crer, você vai expandir muito ainda esse ano. Em nome de Jesus, amém? Volta a esse lugar debaixo dessa bênção, para a glória de Deus.